Ao contrário da planilha VisiCalc, o Lotus 123 ele não surgiu em decorrência de uma sequência de eventos aleatórios. Não. O mercado já estava se encaminhando a passos largos para a computação pessoal, dominado pelo Apple II e o VisiCalc, que foi de carona, ou o Apple II de carona no VisiCalc. O Lotus 123 surgiu nesse contexto por uma questão de concorrência de mercado. A poderosa IBM, que dominava a computação de grande porte, ela já estava enxergando esse mercado há um tempo atrás, mas não com tanta seriedade. E, pelo fato dela entrar nesse mercado de corpo e alma, o Lotus 123 chegou de carona. Tá? Então, em 2 atos eu vou contar como é que foi essa história. Em meados dos anos 60 até início dos anos 70, a IBM dominava completamente o mercado corporativo. Não apenas com seu IBM/370, que estava presente na maioria dos CPDs das grandes corporações, instituições, governos, universidades, instituto de pesquisa, enfim. Né? Também na parte de escritório, com sua máquina de escrever eletrônica. Era comum você entrar num escritório, se o escritório fosse bom, né, ter lá na mesa da secretária a máquina de escrever IBM, da máquina de escrever eletrônica. Né? Enfim. Mas eles não estavam desatentos ao crescente mercado da computação pessoal. Sendo assim, em 1975, eles lançaram o computador pessoal IBM 5100. Esse computador era muito interessante. Primeiro que ele parecia com o principal produto de varejo da empresa, que era a sua máquina de escrever eletrônica. Né? Ele tinha uma tela pequena para saída de dados, visualização dos dados, uma unidade de gravação e leitura, que era estilo cassete, e também ele poderia ser adaptado a uma TV, para uma visualização melhor dos dados. Ele funcionava com as linguagens APL e BASIC. Sim, porque nessa época, ao contrário de hoje, que você baixa o aplicativo e começa a trabalhar, não, nessa época, qualquer resultado de processamento de dados que você desejasse, você teria que entrar com a programação, você teria que programar. Mesmo um cálculo simples, um cálculo financeiro, contábil, você teria que programar. Tá? E ele trabalhava com as linguagens APL e BASIC. Ele era vendido em 3 versões. Uma que suportava a linguagem APL, outra que suportava apenas a linguagem BASIC, e uma um pouco mais cara que suportava as 2 linguagens. Para isso tinha uma chavinha para você selecionar qual linguagem ele iria utilizar. Tá? Então eles entregaram para o beta tester Donald Polonis para verificar a viabilidade daquele equipamento, viabilidade de mercado, né? E o Polonis, depois de testar, ele falou o seguinte: olha, se vocês dependerem do seu usuário aprender a PL para comprar o seu produto, você simplesmente está ferrado, tá? Então eles decidiram tomar uma atitude, porque o mercado de computação pessoal vinha a passos largos, com a Apple e seu VisiCalc. Aí eles deslocaram 12 engenheiros da empresa para trabalhar no chamado, que eles chamaram, né, de Projeto Xadrez. Esse era o embrião do primeiro computador da IBM, primeiro computador pessoal da IBM. Eles, nesse desenvolvimento, eles fizeram uma lista de itens que deveria ter esse computador, né, de diferenciais. Tá? Primeiro, ele teria que ser de arquitetura aberta, ou seja, a máquina era IBM, mas nada impediria o usuário de comprar equipamentos para complementar ou mesmo modificar o seu computador. Né? Veio um monitor melhor, ele não precisa trocar o computador inteiro, como a Apple, para ter um monitor melhor, para ter um teclado melhor, para ter um processamento melhor, para ter mais memória ou unidades novas de gravação que estavam passando já do cassete para o disquete. Então os drivers, né, estavam começando a aparecer. E aí eles desenvolveram esse tipo de equipamento. Né? Eles também, na hora de lançar o equipamento, eles inovaram. Ao invés de ser um lançamento com o departamento de marketing da IBM, a distribuição, não.
tanto a distribuição quanto o marketing foi de empresas terceirizadas. Isso possibilitou uma agilidade no lançamento do equipamento e em 1981 eles lançaram o IBM 5150, que veio a ser conhecido como IBM PC, o computador pessoal da IBM. E como eu disse, o diferencial desse IBM PC era a modularidade. Conforme o tempo vai passando, a tecnologia, é óbvio, vai melhorando. Então, enquanto um usuário de Apple teria que trocar o computador inteiro, o da IBM não. Você comprava o que ficou desatualizado. Se entraram novos aplicativos, novos programas, né, como se chamavam na época, para você utilizar no seu computador, que exigia mais memória, você compra mais memória e insere na placa do computador. Então, a placa, o teclado, o monitor, os drivers, você poderia comprar de outros fabricantes. Isso fez com que o custo ficasse mais interessante, não apenas de aquisição, como de manutenção. Ok? E para acompanhar esse computador, aí nós chegamos no segundo ato, que foi o que alavancou as vendas do computador da IBM, assim como o VisiCalc que alavancou o da Apple. Ok? Em abril de 1982, Mitch Kapor e Jonathan Sachs fundaram a Lotus Development Corporation. O objetivo dos dois, o objetivo da dupla, inicialmente era escrever aplicativos para o Apple II. Mas a máquina já estava acompanhada e muito bem acompanhada do VisiCalc. Também haviam outros no mercado, seguindo a linha, escrevendo para o Apple II, que era uma máquina de sucesso, mas era uma máquina cara ainda. Era o computador pessoal padrão, ideal, as empresas estavam adquirindo, a máquina consolidou a computação pessoal, porém era caro. Tá? Aí o Mitch Kapor ele decidiu mudar de rumo, falou, vou escrever uma planilha, mas tem que ser diferente, porque planilha já existia no mercado além da VisiCalc, por exemplo, tinha a Contex MBA, que vinha na máquina da HP. Sim, a HP lançou seu computador na mesma esteira, na esteira da Apple II, era uma máquina fechada, monitor da HP, tudo da HP, inclusive com a planilha Contex MBA. Enfim, o Kapor falou, eu tenho que lançar alguma coisa diferente. Aí ele lançou a planilha dele, foi lançada em 1983, e o que se diferenciava das demais? A planilha da Lotus era 1. Planilha, 2. Banco de dados, 3. Gerador de gráficos. Por isso o nome Lotus 123. Rapidamente ela se diferenciou das demais. Outra coisa também, aproveitando a carona da máquina da IBM, que era mais em conta que as demais, de arquitetura aberta, o Lotus 123 ele foi escrito também para rodar no DOS, que passou a ser o sistema operacional padrão do IBM PC. Tá? E além disso, ele vinha com outros diferenciais. Bom, a planilha em si, ela tinha 2.048 linhas por 256 colunas, já que ela se propunha também a ser um banco de dados de área, bancos de dados de departamentos, tá? Não o banco de dados geral da empresa. Para uma pequena e média empresa também serviria como banco de dados. Enfim, mas ao preencher todos os dados da planilha, acabava travando. Mas era um probleminha um ou outro ali. O que ela oferecia mais como diferencial? Funções. Isso não existia na época. Você tinha que calcular todos os dados na tabela da planilha. Então, o que era a função? Uma fórmula pré-programada para operar dentro da planilha. A sum, que foi a função, é a função até hoje a mais comum, a soma, onde você indica os dados e os dados numéricos e a função entrega a somatória desses dados. Ou a NPV, essa é bem legal, calcula o valor presente líquido de um fluxo de caixa. Basta informar para isso os valores do fluxo de caixa, as datas desses valores, e a função já entrega o valor presente líquido calculado. Tá? Cara, isso era um diferencial enorme. Mas o grande diferencial mesmo veio com os macrocomandos. O que são macrocomandos? O usuário ele tem tarefas repetitivas. Todo dia ou várias vezes por dia ele tem que fazer as mesmas tarefas.
ele simplesmente escreve essas tarefas numa linguagem tipo BASIC, dentro da planilha, nativo da planilha, e da próxima vez que ele precisar dessas tarefas, ele ativa o macro comando que toda a tarefa ela é realizada sem interferência do usuário. Revolução incrível para a época, tá? E pegando essa tocada aí de escrever esses comandos numa linguagem BASIC, um número crescente de programadores acabou entrando nesse mercado de criar programas, pequenas rotinas para serem rodadas dentro do Lotus 123, para serem adicionadas ao Lotus 123, os famosos add-ins ou suplementos, tá? E isso hoje em dia é tranquilo numa planilha, mas nasceu naquela época. E começaram a criar add-ins de tudo quanto é tipo, desde modelos financeiros até pequenos processadores de textos para atuar dentro do Lotus 123, ok? Então, com isso, o Lotus simplesmente dominou, foi feito para rodar no IBM PC, com seu sistema DOS, e como se não bastasse, aí se diferenciava completamente de todas as planilhas do mercado, tá? Como se não bastasse, em 1989, a Lotus lançou o Notes. O Notes, então, foi uma revolução no mercado corporativo. O Notes ele estava baseado num sistema que já existia, que era o Plato Notes, escrito por David Woolley, da Universidade de Illinois. Esse Platus Notes ele era um programa de mensageria, ou seja, ele distribuía mensagens por uma empresa, filiais de uma empresa, tá? Desde 1973 ele utilizava. Então, baseado no Plato Notes, a Lotus criou o Lotus Notes. Só que ele era muito mais que uma mensageria. Aqui eu vou fazer um parêntese para trazer você para o contexto dessa época. Porque essas revoluções, todo mundo, o que está acontecendo? Porque a coisa funcionava assim. Nas empresas, a área administrativa, povoada assim as mesas com máquinas de datilografia, tal, aí um gerente ou o chefe do setor, ele queria distribuir um comunicado para o chefe de setores de todos os departamentos. O que ele fazia? Ele chamava a secretária, ela pegava um bloquinho, memorando, né, que era chamado. Esse memorando ele tinha um formato mais ou menos de 6:4, né, carbonado, então ela datilografava o memorando, distribuir aquele bolo de memorandos, né, para o office boy e entregar para todos os chefes de departamentos da empresa. Cara, isso demora, imagine, né? Aí o boy já sai, faz uma festinha, essas coisas todas, né? Dá um perdido, né? Então eu fui office boy, eu sei muito bem o que é isso, né? Então ele entregava para o chefe do departamento, o cara tirava a via carbonada, né? Dava um visto e ficava com a original. O boy voltava com aquele bloquinho de memorandos assinados e entregava para o chefe. O cara armazenava na gaveta. E aí, olha, eu precisava debater isso. Ah, esqueci uma coisa. Tem que fazer tudo de novo. Olha só a revolução, então. Todo esse tempo foi cortado. Papel, carbono, secretário, office boy, porque a mensageria era imediata. A troca de mensagens era imediata. O Lotus Notes, ele, além desse sistema de mensageria, ele controlava e-mails, que eram coisas diferentes. Hoje é quase a mesma coisa, tá? Gerenciava e-mails, gerenciava contatos, ele trabalhava com mensagens instantâneas, que é essa questão do memorando que eu falei, né? Blogs, microblogs, diretórios de usuários, ou seja, era um programa de colaboração de negócios. E além de tudo, ele era muito bonito, porque antes do Lotus 123, antes do Lotus Notes, né? Você ligava o computador e tinha aquele prompt do ser enigmático piscando, onde você tinha que digitar o comando para acessar o aplicativo, né? No Lotus, ele era já uma coisa parecida com o ambiente Windows. Olha só a tela dele, né? É uma tela gráfica, cheia de figurinhas, calendário, agenda, tudo isso tinha no Lotus Notes, tá? Tanto que o Lotus Notes, simplesmente aliado ao Lotus 123, dominou o mercado. Outra coisa, a facilidade de uso da planilha Lotus 123, a facilidade de utilizar essa planilha. Naquela época não existia mouse, tá? Então era tudo no teclado. Você tinha que digitar comandos. No Lotus 123 na planilha não.
você digitava a barra para acessar o menu de comandos ali em cima, e aí as setas direcionadoras para você iniciar qualquer comando, entra, acabou. Simplificava muito, numa época que não existia mouse, tá? Enfim, Lotus Notes, Lotus 123, IBM PC dominaram completamente o mundo corporativo. Aí sim, décadas de 80 e 90, o computador se estabeleceu de vez nas empresas, tá? De todos os níveis. E aí o Lotus Notes, ele teve um grande diferencial, como eu já disse, né? Ao contrário também do Dan Bricklin com o seu VisiCalc, que não ganhou dinheiro nenhum, ele ganhou pouco dinheiro, né? Ele já era professor, ele estava assim remediado, né? Mas o Mitch Kapor, ele fez fortuna com o Lotus 123 e com o Lotus Notes. Mas isso não impediu que a empresa entrasse em declínio. Então, em meados da década de 90, ele já enfrentava concorrência brava com outras planilhas, como a 4 Pro, por exemplo, que vinha com uma proposta muito boa, né? E o aplicativo matador de concorrentes, que foi a Microsoft, com o seu Microsoft Excel, que é tema para o próximo capítulo, tá? Então, enfrentando essa concorrência brava, absurda, a Lotus Corporation começou a entrar em declínio, ter problemas financeiros. Sabendo da importância dos aplicativos dessa empresa para a IBM adquiriu a Lotus pela bagatela de 3 bilhões e 300 milhões de dólares em 6 de junho de 1995. Foi uma data histórica para a Bolsa de Nova York, porque foi a primeira grande negociação daquilo que nós chamamos hoje de Big Techs. Tá? Então nasceu ali esse volume absurdo de mercado. Né? A IBM ela continuou ainda com o Lotus 123, depois ela foi parando um pouco. O Lotus Notes, que era muito importante, eles continuaram por um bom tempo. Inclusive, tem um reporte da IBM dizendo que em 2006 a base instalada do Lotus Notes era 125 milhões, um absurdo para um aplicativo. E pensa que junto ia o computador deles, né? Enfim, só que a IBM começou seu projeto próprio de software colaborativo, né, para o mundo dos negócios. Né? Entre 2003 e 2004, eles lançaram o IBM Workspace e acabaram vendendo o Lotus Notes em 2019, né, para a HTC Technologies, a indiana, né, uma empresa indiana. E assim acabou a história do Lotus. Tá? O Lotus foi muito importante para a história, tanto quanto o VisiCalc, que ele teve a sua grande importância. O VisiCalc, junto com o Apple II, deram um start para a computação pessoal. O VisiCalc com as planilhas, o nascimento das planilhas. O Lotus 123 com o estabelecimento das planilhas no mercado corporativo. E aí, a evolução natural, o matador de concorrência, o Excel, que é tema do próximo capítulo. Ok? Mas, antes de terminar, ou melhor, eu vou concluir esse capítulo com um comercial da Lotus da década de 80, um comercial engraçadinho, divertido, que mostra a importância do software para o pessoal daquela época. Ok? É isso aí, a gente se vê no próximo capítulo então. I need this budget redone in half an hour. Spreadsheet. Database. Graphics. Richard, I want that report ready in 5 minutes. Okay.
Yesterday all I felt was tired, but suddenly I'm re-inspired. I'm making music on my PC. It's really simple with 1, 2, 3. I'm learning how to use its power and speed. I finally found myself the disc I need. Baby, I'm becoming a PC whiz, 'cause now I know with Lotus how easy it is. I never really worked this fast before. Doing things fast means I can do more. Whoever thought that I could do so much? And all I needed was a Lotus touch. I'm moving up the ladder, I've got the power. The time that was his has now become ours. The time that was his has now become ours. Mine. They're working with their PCs. I'm happy as I can be. They're working with Lotus 1, 2, 3.